doutora Sônia Mbowe, que é exatamente a questão da tabela salarial única. Mais uma vez, o governo revê aquilo que são os critérios de fixação desta tabela salarial única a partir do Conselho de Ministros, após a revisão elaborada pela Assembleia da República, mas ainda mantém aquilo que são as inconformidades que, a priori, fizeram para que esta lei voltasse à Assembleia da República. Do outro lado, assistimos várias organizações da funcionalidade pública a reclamar sobre esta nova forma de criterização dos salários. Assistimos os professores universitários, assistimos os médicos e ainda fala-se dos magistrados. Qual é a análise que podemos fazer sobre isso? Há falta de seriedade do governo ou não? O que pode estar por detrás? Não temos quadros qualificados no Ministério da Economia e Finança que tenham a capacidade de resolver um problema desta dimensão? Bom, muito obrigada para o tema aqui propõe para que haja debate. É um tema um pouco quanto complexo, uma vez que é visível que nos sentimos burlados como moçambicanos. Vendeu-se uma mentira. A princípio, parecia-nos que houve aqui uma influência dos nossos amigos da FMI. Parecia-nos a priori que havia uma preocupação da FMI de ver os moçambicanos a viver acima de $1. E chegamos à conclusão, com as várias incongruências que estamos a viver do próprio programa, que há aqui uma situação, parece-nos um crime organizado, ou seja, desorganizam para que aparecer organizado, quando se adia muitas vezes uma tabela salarial, quando a princípio até o nome diz que é tabela de salário único. De certa forma, não é equilibrado. Primeiro porque nós, antes mesmo dos partidos políticos se pronunciarem, foram mesmo os funcionários dos vários setores. Temos os reformados que não foram enquadrados, temos os antigos combatentes que não foram enquadrados, e estas forças vivas são as que deram muito de si para que este Moçambique esteja onde está hoje. E questionava-se o porquê de não envolvimento desta camada. E com o tempo fomos verificando que, afinal, aquilo que se disse da primeira tabela aprovada, por exemplo, do técnico, o N1, hoje está em conflito com a própria lei, porque, por um lado, a tabela indica que eles caem do número 16, 16, 17, caem todos para o número 12. Refiro-me à classe dos professores. E sendo Moçambique um país subdesenvolvido, onde apostamos a educação como prioridade, deixa-nos um pouco preocupados quando nós não criamos ou criamos condições para que o professor não esteja satisfeito com o que ele vai oferir. De alguma forma, é preocupante. Nós só podemos aguardar tudo o que nós dizemos. Se eles mesmo que tiveram como projeto, sequer sabem o que é que está ou o que é que eles propõem, muito menos nós, porque o que nós fazemos é ler a letra do que eles apresentam. É preocupante, é mais preocupante ainda por termos uma Assembleia da República que não fez as exigências devidas, porque aprovou-se na generalidade, parecia-nos que a aprovação era mesmo para os funcionários do setor público saíssem da bancarrota. Pareceu-nos que venderam a pele falsa, não é? Porque, por um lado, foi a lei, por outro, o Conselho de Ministros apresentou um regulamento que não condiz com aquilo que se aprovou. Essa prova disso é o que vem na própria tabela salarial do professor. Mais uma vez, dou um exemplo do professor.
que entra em contradição com a lei, porque a lei diz que todo professor inicia do 12, o N1, que são os estudantes, os professores universitários, que começam de 12, do número 12 em diante. Mas parece-nos que todos os professores foram enquadrados exatamente no salário mínimo mais baixo. E isto é preocupante, principalmente por nós sabermos que a maior parte dos funcionários públicos que estão nas escolas públicas já vinham com uma fase de descontentes, então é preocupante o que está-se a fazer com o trabalhador moçambicano. A aprovação desta lei na generalidade pela Assembleia da República e, de certo modo, a apresentação dessas incongruências que ainda persistem, demonstra que há falta de debate na Assembleia da República. Ou existe debate, mas não há falta de verificação. Porque se aprovaram a lei e ainda mantém congruências, dá-nos a entender que, de certo modo, não foi feita uma análise incisiva naquilo que eram os problemas que levavam a lei para a Assembleia da República. O grande problema tem muito a ver com a nossa lei. Enquanto nós tivermos que aprovar listas partidárias, nós teremos sempre uma situação de exigência aos partidos e não a responsabilidade aos deputados. Nós podemos até dizer que os deputados têm responsabilidade, deviam ler, mas eles têm que obedecer à disciplina partidária, porque é pela lista que eles foram aprovados. Mas se nós tivermos uma lei em que se elege a personalidade, tivermos eleições unipessoais, em que nós exigimos a responsabilidade a cada deputado, eu penso que aí há mais espaço de manobra para que se exija aquilo que é a responsabilidade de cada deputado, porque o que se fez foi permitir que esta lei que está em uso em Moçambique desse acomodação aos partidos políticos. Nós já devíamos ter outra visão em termos políticos democráticos para aquilo que são as eleições em Moçambique.